E eu queria começar já te perguntando, como é que é a sua história com Cristo? Assim, você vem de uma Uau. família cristã já? Como é que é a sua história com Sim, Cristo? eu venho de uma família cristã, muito pentecostal. Minha avó, aquela mulher do coque mesmo, das revelações, das transformações e cura divina. Então eu fui criada num lar Assembleia assim. de Deus, não? Assembleia de Deus Madureira. Ok. Né? Muito no comecinho da Assembleia de Deus de Madureira, ainda do Paulo Levas Macalão, nessa Sim. época. E eu vim dessa casa, onde tudo era milagre, onde tudo era orado, tudo era profetizado. Mas eu tive minha vida fora da igreja, na adolescência, dos 13 aos 16 anos. Mas tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. Então mesmo? isso me marcou profundamente. Eu não tinha como fugir do Espírito Santo depois de falar em línguas e ser cheia do Espírito Santo com 5 anos de idade, muito novinha. A minha mãe achou que eu estava imitando a minha avó, mas só eu sei o que eu vivi no dia. Né? Me marcou profundamente. E era o que? Era um culto? Era uma reunião na casa? Era um lanche. A gente estava agradecendo um lanche na mesa de casa. Brincando. Era um lanche, não tinha nada acontecendo de especial. A gente deu as mãos para agradecer o lanche da tarde, a gente começou a orar pela família. De repente eu tomei intercessão sobre uma tia nossa que não tinha Jesus ainda. Comecei a orar por ela tão alto, que o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em línguas estranhas. E a minha avó teve que me abraçar e falar, eu tomo essa intercessão de você, porque você é muito novinha para entrar nessa batalha. E tomou a intercessão de mim. Eu lembro que eu fiquei muito tempo chorando ainda e falando em línguas, mas foi um momento muito forte com Jesus ainda com 5 anos de idade. Incrível. Bem novinha mesmo. E aí a sua mãe achou que estava imitando a sua avó. Depois ela não estava na hora e soube depois do que aconteceu. Soube depois, tá. Aí ela falou assim, que nada, estava imitando. Só que eu continuei orando em línguas na minha infância. Continuei tendo essas experiências com Deus. Só aos 13 anos, quando meus pais se divorciaram, que eu fiquei revoltada com a igreja. Meti o pé, fui embora, não quis saber. E duraram 3 anos no mundo. E os seus pais eram envolvidos assim? Muito, com a Igreja da Graça. Líderes, não? Eram líderes. Então foi a decepção daquelas, quando meus pais eram um casal 20, né? Para mim, aquele casamento perfeito. Os dois envolvidos na Igreja da Graça, como ministros ali de libertação e tudo mais. Quando se envolveram com o Ferro Velho, que a gente tinha empresas e tudo mais, eles se afastaram um pouco da igreja e dali o casamento acabou. E você, uma pergunta assim, desse detalhe, você percebeu, como uma menina de 13 anos, que estava acontecendo? Porque às vezes eu converso com alguns e falo assim, cara, foi do nada, porque os pais muito discretos, né? Sim, não, ou eu percebi. Ou você percebeu que já estava acontecendo? Eu vivi todas as brigas, eu vivi aqueles traumas todos, eu vivi o choro dos dois, os dois, eles debruçaram sobre mim seus sentimentos, isso que a gente não deve fazer com os filhos, né? Eu perdoo os meus pais hoje. Nos 2 livros eu falo sobre isso. Eu estou lançando um livro novo chamado Na Mira. Na Mira, né? Eu tenho E Foi Assim. E agora tenho Na Mira com as histórias minhas de ministério, batidas de carro. Na mira do céu. Né? Tá. Na mira do céu, Deus estava com um plano a meu respeito. E eu tive na mira do diabo várias vezes também. Quase morri em várias situações diferentes, até com missões, até na estrada. Mas eu percebi, sai em novembro. Não, tá. outubro, na Conferência de Mulheres. Outubro, gente, vai sair em outubro. Que já tá pré-lançado, ó. Já tá pré-lançado, tá escrito já, a gente tá só fazendo parte de diagramação e capa. Legal. Pra já prensar. E ao mesmo tempo eu entrei pro seminário. Foi tudo ao mesmo tempo. Uau. Com 17 anos, eu tava no seminário já. Eu fiz o seminário Osana, que era um seminário mexicano. Eu fiz EAD, aonde era? Fiz EAD, tá. Não existia internet na época, meu pai abriu uma base do seminário no Rio de Janeiro, com sociedade com o Alderir Nelson Rocha, e aí eles fizeram uma base, o pastor veio para o Brasil, então eu trabalhava no seminário, estudava as fitas cassetes, fazia as provas que eram em espanhol, aí eu aprendi o espanhol durante as aulas de vídeo que eram em espanhol, e eu trabalhava, ganhava $100 do seminário por trabalhar, e tinha que dar aula das matérias que eu zerava. Eu zerava angelologia, escatologia, aí eu virava professora. Foi tipo tudo ao mesmo tempo, foi muito rápido. E eu já tinha a Esther e a Lislane comigo como alunas também. É mesmo? As duas foram minhas alunas de perto ali. Aí logo o Emerson também tinha que fazer as aulas comigo, né? Que a Esther me apresentou o Emerson, que tinha um estúdio, e a gente nem era namorado, nem nada, a gente era amigo. Foram 7 meses pra gente começar a namorar, dar o primeiro beijo e tudo mais. Ele me pediu em casamento, mas eu também ensinava. Aí você deu aula pro Emerson?
Dei aula pro Emerson também. Ele fez um pouco de seminário também nessa época com a gente. Que legal. Mas ele tinha as produções todas para fazer, não pôde se dedicar na época. Agora já tá teologão, né? Agora é o pastor. E era mais focado realmente em ministério de adoração? Não. Não? Era teologia, ensino? Era ensino, teologia mesmo, hardcore. Era exegese hermenêutica. Você citou várias cantoras, o Emerson foi comigo. Então as meninas estudavam tudo comigo ao mesmo tempo e agora. Elas iam comigo nas igrejas, quando eu ia dar aula, a Eixo ia tocar para mim, para eu poder cantar. A gente cantava junto. Não tinha voices na época ainda. Éramos só as amigas juntas, assim. O carro do seminário a gente colocava, cada uma botava R$1, R$10 de gasolina, de álcool na época. Sei. Eu dirigia sem carteira. Depois é que eu fui fazer... É porque eu dirigia desde os 13 anos de idade, no Ferro Velho, né? Estacionava os carros e tal. Mas logo eu tirei a carteira e ficou tudo certo. Pedi perdão para Jesus. Amém. Tirei a carteira e dirigia com as meninas para pregar o evangelho. E agora é interessante que houve uma cena, né? Uma geração, 92. Né? Uhum. E quando você começa a conversar, tava todo mundo meio junto ali, né? Que hoje ao mesmo tempo tá espalhado, né? E servindo e pessoas que, como você me falou em off aqui, 30 anos né, na estrada, mas estava todo mundo junto num período, todo né? Mundo aconteceu adolescente. aqui, aconteceu em Minas também, né? Em BH, ali em Contagem, aconteceu uma cena interessante. É interessante isso, né? O avivamento de 92. Você chama assim? Eu chamo porque foi uma época que uma mulher andou sobre as águas na Argentina. Então havia um movimento na América Latina em 92, um avivamento muito grande, e a comunidade da Vila da Penha estava vivendo esse avivamento tremendamente. Então nós tínhamos ali pastores que vinham do mundo inteiro para pregar para a gente. Não tinha vaga. Quando você chegava para o culto às 5 horas, tinha carro no Largo do Bicão, em cima das calçadas, tinha fila na igreja para entrar. Foi um grande avivamento que a gente viveu ali. E os grupos de adoração geraram muitas pessoas, né? A própria Aline, eu, o Kleber Lucas, a Ludmila Ferber, pessoas em estados diferentes, né? O Kleber em Brasília, a Ludmila em Brasília... tantas pessoas, o Bené Gomes. Sim. Foi uma época que gerou muita gente. Porque hoje eu tenho a impressão que é um pouco mais lento, assim, surge alguém, você fala, poxa, olha que legal isso aqui que tá acontecendo ali. Esporádico. Aí surge outro ali, né? Mas tem uma época parecia que era uma safra, né? Parecia era uma panela de pressão. Era uma colheita gigante. Eu também atribuo aos nossos pais, né? Ou, no meu caso, aos nossos avós, né? Sim. Que pagaram um preço ali, abrindo... no facão uma trilha, atrás, né? E de era repente... perseguição. Exato. Eu lembro que a gente dizia na rua assim, eu sou cristã protestante, dizimista e ofertante. As pessoas não sabiam que era um cristão protestante 30 anos atrás, 45 anos atrás. No norte, nordeste, temos histórias de pessoas que pregavam e tomavam pedrada. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos mártires que foram jogados na Baía de Guanabara. Isso há mais tempo. Sim. Então, a história de perseguição, o que a gente vive hoje de evangelho é um sonho. Não, eu lembro de ser assim, sempre um dos únicos cristãos na escola. E quando descobriram que eu era filho de pastor, aí tinha toda uma chacota. Era pior ainda, eram os crentes, os bíblias. Em relação a isso, e até que seu pai rouba, tinha muito desse estigma e tal. E hoje é muito interessante, o Davi, né, tem 10 anos, a Luísa tem 12. Ele falou assim, direto, alguém na escola, a escola deles é grande, né? Alguém na escola para e fala assim, você é filha do Jesus Cop? Ai, que lindo! Uau! Não sei o quê. Eu falei, poxa vida, eu não vivi isso aí não, filha. Hoje os meus filhos também têm isso na escola. Você é filho da Fernanda Brum. Sim, já conhece, né? Mas também rolam as brincadeiras de apenas um toque, dá uma moca. A Laura sofre isso na escola. Criatividade no bullying. Tem isso muito também na escola. Mas então, ninguém tá livre do bullying. Não, ninguém. Os caras vão conseguir criar um jeito. Vão conseguir, dar um jeito.